Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês que irá corresponder à playlist Psicopatologia, certo? Onde, como vocês já sabem, né, eu venho dizendo isso para vocês, que tudo que eu venho explanando aqui acerca da psicopatologia, eu venho explanando inspirada no livro de Dal Galarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, né? Então esta é a referência bibliográfica que eu venho usando para daí elucidar os assuntos, né? Porque trata-se aí de um livro muito clarificado acerca das psicopatologias, certo? E aqui eu irei justamente conversar sobre essas psicopatologias. Eu digo sobre os principais campos e tipos, né, de psicopatologia, ou seja, as principais correntes. E claro que, por se tratar de um assunto extenso, não vai caber em um único vídeo. Aqui eu vou conversar com vocês sobre uma das correntes da psicopatologia, que é a psicopatologia descritiva. Mas antes eu vou falar um pouco sobre as características, né, da psicopatologia enquanto campo de conhecimento, antes de adentrar de fato nas correntes psicopatológicas, porque é importante a gente ter essa visão global acerca da psicopatologia, né, para a gente poder entender qual que é de fato o primordial deste campo de conhecimento. Então, uma das principais características da psicopatologia enquanto campo de conhecimento, Dal Galarrondo, no seu livro, ele vai afirmar que é a multiplicidade das abordagens, né? E aí a gente lembra muito da psicologia também, né? Porque a psicologia ela tem esta riqueza no que diz respeito às correntes, no que diz respeito às abordagens, né? É bastante similar neste sentido a psicopatologia e a psicologia, no que diz respeito a essas características que irão aí aparelhar este campo de conhecimento, né? E aí o que é que acontece? Devido à multiplicidade de abordagens, né, que aparelham a psicopatologia, e não só as abordagens como os diversos referenciais teóricos, né, esta multiplicidade que aparelha a psicologia, Dal Galarrondo vai dizer que lança sobre o outro, né, uma visão de que este campo de conhecimento é munido de uma debilidade científica, né? Muitos que não conhecem de fato este campo de conhecimento, eu digo assim, de forma aprofundada, né? E assim, lançando o seu olhar de fora deste campo de conhecimento, tem essa visão de que a psicopatologia é um campo de conhecimento que vem aí a ser munido por uma defasagem, digamos assim, científica, né? Ela é um campo de conhecimento visto como sendo aí aparelhado por uma imaturidade científica. E daí os psicopatólogos, né, eles são criticados bastante por essa diversidade de explicações e teorias. Assim como a psicologia também é muitas vezes criticada por conta disso, né? A psicanálise, enfim, a gente vê sobretudo muitos cientistas aí do campo de exatas, né? Com esta opinião acerca desses campos de conhecimento que são aí aparelhados por diversas explicações teóricas para um único fenômeno, né? Visto que o campo de exatas, a área de exatas, né, para um fenômeno se tem uma teoria e aquela teoria é a verdade absoluta acerca daquele fenômeno. Então, daí tomado por esta percepção do seu campo de conhecimento, por esta percepção do campo de exatas,
tendem a lançar este mesmo olhar para os campos de conhecimentos que não são aí da modalidade de exatas, né? E aí a justificativa é de que quando se conhece realmente algo, se tem apenas uma teoria que explica os fatos, né? E aí, devido a isso, a esta multiplicidade, daí este julgamento de que a psicopatologia, a psicologia é cientificamente imatura devido a essas diversidades de teorias que explicam um único fenômeno. Então, eles alegam, né, que quando não se conhece a realidade que se estuda, são construídas aí diversas teorias conflitantes acerca de um único fenômeno. E aí Daugalarrondo vem falar sobre isso, e é por isso que eu gosto muito deste livro de Daugalarrondo, justamente porque ele vem trazer essas coisas minuciosas que muito pouco são discutidas no nosso campo, né? E que cabe a abertura para esta reflexão, cabe a abertura para este debate, justamente para que a gente possa munir-se de argumentos quando a gente tiver aí algum olhar crítico neste sentido por parte de um outro que não seja desse campo de conhecimento, né? Este olhar de que somos imaturos cientificamente por conta dessa diversidade. E aí Daugalarrondo ele diz categoricamente no livro que ele discorda desta visão, né? Porque querer uma única visão, uma única explicação, uma única concepção teórica que resolva todos os problemas e dúvidas de uma área tão complexa e tão multifacetada como a psicopatologia, assim como a psicologia também, né? É impor uma solução muito simplista e muito artificial. Imagina você, a gente que é da psicologia, a maior parte aqui do canal é da psicologia, então imagina você, a psicologia aparelhada por uma única abordagem, por uma única linha de raciocínio, por uma única linha teórica para explicar o ser humano, né? Um fenômeno tão complexo, um fenômeno tão cheio de nuances, um fenômeno extremamente subjetivo. Então imagina você uma única teoria para dar conta de explicar de modo absoluto este fenômeno, né? Então somos ricos justamente porque estamos dentro de um campo de conhecimento onde não existe uma teoria absoluta para dar conta do fenômeno, né, do objeto de estudo. A gente tem aí as diversas abordagens, onde uma não é melhor que a outra, e isto serve para a psicopatologia também, que tem diversas abordagens, onde uma não é melhor do que a outra, mas são aí abordagens, linhas teóricas, linhas de raciocínios que se complementam, né, para assim dar conta de observar, de explicar e de buscar entender um pouco o que é o ser humano enquanto fenômeno no mundo, né, enquanto sujeito no mundo, e enfim. Então, como Daugalarrondo diz, ter uma única teoria, uma única visão, né, dentro de uma área tão complexa que tem como objeto de estudo um fenômeno tão complexo, né, uma área multifacetada, é de fato impor uma solução simplista, uma solução artificial, e isto deformaria, ele diz a si mesmo, que isto deformaria o fenômeno psicopatológico, da mesma forma que dentro da psicologia, né, isso deformaria o objeto de estudo da psicologia, isto deformaria o fenômeno, porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Ele tem muitas nuances, muitos detalhes, muitas meticulosidades, para sim uma única teoria e uma única visão dar conta de explicar isso, né? Então, campos de conhecimento, né, como a psicopatologia, como a psicologia, como a psiquiatria, como a psicanálise, requer constantes debates mesmo, com profundidade, né, a conversação entre diversas teorias e diversas abordagens, justamente para que a gente possa
ter aí ferramentas e mais ferramentas para se lidar com este fenômeno, né, tão complexo. E aí não se avança nesses campos de conhecimentos negando e anulando diferenças conceituais e teóricas, né? A psicanálise está aí para negar a fenomenologia. Não, a psicanálise ela está aí para complementar a fenomenologia. A fenomenologia está aí na psicologia, né, aparelhando a psicologia para complementar a psicanálise, assim como a TCC, e da mesma forma dentro do campo da psicopatologia, as diversas teorias e as diversas abordagens, os diversos tipos de psicopatologia nesse campo, né, de conhecimento não está aí buscando um anular o outro, mas um ser complemento do outro e um debater com o outro para assim a gente evoluir, enriquecer ainda mais, né, os nossos estudos, né, e avançar ainda mais nesses campos de conhecimento, certo? A evolução desses campos de conhecimento se dá pelo esclarecimento, se dá pelo aprofundamento dessas diferenças, né? E discussões abertas e discussões honestas, né? Discussões desmistificantes, né? Eu vejo, por exemplo, no campo da psicologia, eu vejo muita gente alegando, né? Eu não digo pessoas que estão dentro do campo da psicologia, porque aí já tem uma mente mais aberta acerca dessas dessas nuances, né? E aí, mas eu digo, pessoas de fórum que lançam um olhar para dentro do campo da psicologia alegam, por exemplo, que a psicologia está aí tentando anular a psiquiatria com a desmedicalização, com a despatologização, né? E na verdade a psicologia ela não está aí para anular a psiquiatria, ela não está aí, né, para tentar fazer com que a psiquiatria decaia, né? A psicologia ela luta pelo bom senso no ato do medicar, pelo bom senso no ato de se referir a um sujeito com patologias psíquicas. Fulaninho, já falei muito sobre isso aqui, fulaninho é um bipolar, né? Fulaninho é bipolar. Fulaninho, ele tem transtorno bipolar, né? Dizer que fulaninho é bipolar é simplesmente reduzir fulaninho a uma psicopatologia. E fulaninho é muito mais do que aquela patologia psíquica, ele é muito mais que aquilo. Então, fulaninho ele tem um transtorno bipolar, mas ele é um ser humano que é acometido por nuances que vai para além do transtorno que ele tem, né? E aí a psicologia luta pelo bom senso de, por exemplo, não diagnosticar uma criança como sendo aí uma criança que tem TDAH e meter medicação nessa criança, né? Só porque a criança é esperta, só porque a criança é ativa, só porque a criança não para quieta. Vai a mãe, pega essa criança, leva para um psiquiatra. Chega lá, o psiquiatra mal conversa, o psiquiatra mal faz uma anamnese e já está ali passando medicação. Seu filho tem TDAH. Cara, crianças espertas, ativas e que não param quieta, são aí crianças saudáveis, pô, né? Porque isso aí são fatores propícios da criança, porque ela está se descobrindo e está descobrindo o mundo, né, em volta dela. Então uma criança que não para quieta, uma criança que é esperta, uma criança que é ativa, né, está sendo aí embotada porque está sendo diagnosticada assim do nada com TDAH e está sendo medicalizada, pô. Então a psicologia luta pelo bom senso na questão do medicar, no ato de medicar, no ato de diagnosticar, né, no ato de se referir ao outro, de se referir a um ser humano que tem uma psicopatologia, no sentido de que ele não se reduz àquela psicopatologia, mas aquele paciente é muito mais que aquilo, né?
É muito mais, ele vai para além daquela psicopatologia. Então, né, veremos aí diversas correntes da psicopatologia. E aí aqui nessa sessão a gente vai ver de forma específica a psicopatologia descritiva. É uma das correntes aí que aparelham o campo da psicopatologia. E aí você me pergunta, Carla, quanto à aplicação da psicopatologia descritiva na psiquiatria? O que é que de fato interessa? O que é que de fato interessa para esta corrente do campo da psicopatologia, né? Bom, Dal Galarrondo vai dizer que, de modo muito fundamental, o que vai interessar é a forma das alterações psíquicas, né? O que vai interessar para a psicopatologia descritiva é a estrutura dos sintomas. Isto é o que de fato interessa. O que interessa é o que é característico da vivência patológica. O que é que caracteriza essa vivência patológica, né? Como sintoma, por exemplo, né? A psicopatologia descritiva, gente, é uma ferramenta muito essencial para a psiquiatria. É uma corrente da psicopatologia que é essencial para a psiquiatria, até porque é uma ferramenta diagnóstica exclusiva da psiquiatria. Gente, exclusiva da psiquiatria. E se é exclusiva da psiquiatria, subentende-se que psicólogo não vai se utilizar da psicopatologia diagnóstica para diagnosticar. Isso aí fica a cargo da psiquiatria, certo? Mas como futuros psicólogos e estudantes de psicologia, a gente tem aí, né, que entender isso, tem que de fato estudar mesmo isso aí, porque a gente precisa estar por dentro do que é que acontece também no campo da psiquiatria, né? Visto que se a gente pega um paciente que tenha tido aí um atendimento equivocado no âmbito da psiquiatria, a gente já vai poder estar munido desses conhecimentos para ter essa percepção, né? E assim elencar os devidos cuidados acerca aí, voltado para este paciente. Tá, Carla, mas de modo clarificado, diga aí no que é que consiste a psicopatologia descritiva na psiquiatria. Bom, de forma muito objetiva, eu digo a você o que Dal Galarrondo vai dizer no seu livro. É a observação acurada do comportamento, né? E aí, diante disso, avaliar empaticamente a experiência subjetiva do paciente, né? Então, na psicopatologia, o conceito de empatia é um instrumento clínico, né, que precisa ser utilizado com muita habilidade para se medir o estado subjetivo interno do paciente, para assim poder chegar a uma hipótese diagnóstica, né, a partir da medição deste estado subjetivo interno do paciente, que se dá na utilização que se dá por meio da utilização da empatia, que vem a ser aí, como eu falei, uma ferramenta essencial, né, na corrente da psicopatologia, que vem a ser aí a psicopatologia descritiva, né? Então, o psiquiatra, quando ele é aí capaz de relatar para o seu paciente a percepção da experiência subjetiva dele, né? Ou seja, eu, por exemplo, sou psiquiatra, né? Então eu relato para o meu paciente a percepção que eu tive da experiência subjetiva dele, do estado subjetivo interno dele. E ao fazer este relato, este paciente realmente reconhece como sendo seu esse relato. Ele realmente se vê neste relato. E aí é um relato que diz como ele realmente está se sentindo. E daí pode-se dizer que
quando esta coerência acontece, o psiquiatra, ele de fato está coerente a ponto de ele formular hipóteses, né, acerca da condição subjetiva, psíquica deste paciente, né? Porque de fato, empaticamente ele conseguiu chegar a uma experiência, a experiência interna do paciente, né? E aí, relatando a percepção dele acerca desta experiência, o paciente confirmou que de fato ele está se sentindo dessa forma. Então, o médico, o psiquiatra, ele já está aí munido, né, de ferramentas, munido de dados, para sim levantar, para sim formular hipóteses, né, acerca da condição psíquica deste paciente. Já se a descrição do paciente, do médico, né, se a descrição do psiquiatra quanto à subjetividade do paciente não for condizente com o que o paciente realmente está sentindo, né, se o paciente ele não reconhece aquele relato do médico como sendo coerente com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que o aparelha, né, o psiquiatra não deve insistir. Não, mas você está se sentindo assim, eu tive essa percepção. Não cabe ao psiquiatra insistir, né? O questionamento e a escuta deve se dar de modo continuado até que a experiência interna do paciente, desse paciente, né, seja reconhecidamente descrita por parte do psiquiatra, né? Então, gente, o bem-sucedimento deste processo depende muito da capacidade do psiquiatra, muito mais do que da sua capacidade médica. Depende muito mais este processo da sua capacidade como ser humano, sabe? Porque é um processo que não se trata apenas de uma avaliação, né? Não se trata apenas, unicamente de uma avaliação, mas trata-se do profissional experimentar algo que não é dele, né? Que é justamente a empatia, né? E aí trata-se, então, por meio da empatia, o psiquiatra, né, experimentar a experiência interna do paciente, né? Experimentar no sentido de ter escutado o mesmo com bastante sensibilidade, a ponto de poder entender e compreender a angústia, o sofrimento, o sintoma que está aparelhando aquele sujeito, né? Se ele não tiver sensibilidade na escuta, se o psiquiatra não tiver sensibilidade na escuta, se ele não tiver capacidade empática, ele tende a não chegar de fato nesta experiência interna do paciente, né? E aí ele tende a não conseguir dados coerentes para uma formulação diagnóstica, né? E claro, o paciente precisa estar aberto para esta partilha, certo? Porque é um processo que também depende, e de modo absoluto, da capacidade compartilhada entre médico e paciente para a experiência e sentimentos humanos, né? E aí, gente, essa sensibilidade de escuta, essa capacidade empática para poder experimentar a experiência interna do outro, que tanto Dalga Larrondo fala, isso também a gente já pode trazer um pouco para a psicologia, né? Visto que a gente trabalha com essa escuta, né, para assim acurar o que é que está angustiando, o que é que está por trás deste sofrimento psíquico, né? Então é isso, gente. Eis aí mais uma explanação acerca da psicopatologia. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Aqui no final da tela, aqui na tela mesmo do vídeo, ao final, vai aparecer a playlist de psicopatologia. Quem quiser assistir os vídeos anteriores é só acessar, né? Porque daí você vai ter
um conhecimento global acerca da psicopatologia, tá certo? Você vai começar aí a ter visões, construir conhecimentos básicos acerca da psicopatologia para assim entender as nuances, né, dos transtornos mentais e enfim. E também vai aparecer o íconezinho com a minha foto, que trata-se aí do meu canal secundário, o canal Só Psicanálise, canal este onde eu abordo apenas temáticas dentro da psicanálise. Então quem gosta de psicanálise, conhece lá, se achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? E na descrição do vídeo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, que é por e-mail, certo? Para assim você tirar dúvidas, para dar sugestões de assuntos a ser abordado. E aí eu trago, né, o teu e-mail para explaná-lo dentro da playlist Carla Responde. Se demorar um pouco, tenham paciência, tá? Porque eu vou atendendo os e-mails por ordem de chegada, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao seu e-mail e assim sistematizá-lo e trazê-lo para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? Bom, e aí vocês vão encontrar também as minhas redes sociais, porque é um meio de você estar acompanhando os meus projetos, né? Nem sempre o YouTube lança notificação de atualização do canal, então as redes sociais é um meio de você ficar sempre por dentro do que é que está acontecendo nos canais, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.